Bom, Daniel, então a gente traz mais atualizações sobre a questão da gripe aviária, esse foco que foi encontrado primeiramente nessa granja comercial ali em Montenegro, também tivemos a confirmação no zoológico de Sapucaia do Sul, mas isso também desperta, obviamente, além da questão da doença como um todo, as questões econômicas. O que isso reflete para o produtor da carne de frango, o que isso reflete na economia gaúcha e economia brasileira com a suspensão da venda da carne de frango para o exterior. Para isso, a gente vai conversar então com José Eduardo dos Santos, presidente da Associação de Avicultura aqui do estado do Rio Grande do Sul. Presidente, obrigado por nos atender. Fala um pouco então sobre essa questão da gripe aviária, o que isso reflete de fato na economia gaúcha, economia brasileira como um todo, diante dessas situações que estão se apresentando desde o final de semana. Primeiramente, agradeço o convite, né, por poder estar participando aqui desse programa e poder estar levando aí informações atualizadas do que está acontecendo, tá? Realmente, nós tivemos um primeiro caso de gripe aviária, né, influenza aviária, que nós chamamos de alta patogenicidade, numa granja aqui do município de Montenegro, uma granja comercial de matrizes, né, e automaticamente são adotados todos os procedimentos preconizados aí pela legislação internacional, nacional, né, dos órgãos de defesa sanitária e de sanidade, né, para que haja todo um controle, uma averiguação na região, né, e tentar, dentro de um prazo máximo aí de 28 dias, né, executar todos os procedimentos, e não havendo nenhum tipo mais de casos positivos, poder, né, solicitar a retomada de países, né, que por direito, pelos acordos bilaterais, pelas legislações internacionais de sanidade, né, acabam restringindo as importações do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, a gente ainda está num período ainda inicial, né, a gente já está recebendo as informações aí hoje, mais de 40 países anunciando as restrições, e é importante a população saber que não quer dizer que são todos os países que estão restringindo as importações do Rio Grande do Sul e do Brasil, mas sim cada país usa o seu critério. Aqueles que já estão numa condição mais avançada de reconhecer ali os procedimentos dispositivos como regionalização, compartimentação, né, acabam tendo restrições mais específicas, ou ao município, ou à região dentro de um raio de 10 quilômetros, né, ou somente o estado, ou também, né, tem outras que ainda não chegaram a esse patamar, né, que aí restringem o Brasil num primeiro momento. Claro que isso gera implicações, né, interrompe o fluxo comercial, né, mas o setor está também, né, atento a essas situações e adota aí alguns planos de contingenciamento para essa situação também, né, comercial, produção, né, e adota alguns mecanismos, estoques, né, que a gente vai ter que, né, direcionar alguma coisa para os estoques. Para países que não tiveram uma restrição total, também vai ser redirecionado um volume maior, né? Empresas que têm filiais ou matrizes em outros estados também, né, vão ser redirecionadas operações para esses locais, e com isso a gente consegue, então, nesses 30 dias, manter uma estabilidade, né? E depois vamos acompanhando. Dentro desses 30 dias temos que ter os desdobramentos necessários para garantir aí, né, a finalização aí desse caso e poder retomar aí, né, a nossa atividade num fluxo normal. Ok, presidente. Obviamente, a associação ela defende os interesses dos produtores, né, de carne de frango. Qual o retorno que vocês já estão tendo por parte desses produtores e como vocês preveem o mercado a partir dessa situação da gripe aviária aqui no Rio Grande do Sul? O preço vai aumentar? A oferta vai aumentar? A procura vai aumentar ou diminuir? O que se pode trazer de prognóstico com essa situação da gripe aviária aqui no país? Bom, como eu disse, né, nós estamos no início da situação toda. Hoje deve fazer o quê? 4 ou 5 dias, né? E como eu disse, dentro desses 30 dias do procedimento lá na região,
né, onde estão os técnicos da Secretaria da Agricultura, do Ministério da Agricultura, fazendo toda uma varredura, uma averiguação minuciosa, com um aparato tecnológico e tudo, rastreando toda a região. Se não houver mais problemas de contaminação, nesses 30 dias se encerra o caso, tá? E, paralelamente a isso, o que se refere à parte comercial, né, o setor vai estocar o que não puder exportar, né, e vai manter a cautela aí na produção. Então, assim, a gente prevê em matéria de preços uma estabilidade nesses primeiros 30 dias. Depois, ali na frente, a gente vai ver se vai faltar, porque aí o setor, como ele não vai exportar, se passar dos 30 dias as restrições totais aí que nós temos até agora, ele vai diminuir parte aí da sua condição de atender ao mercado, né? E nós vamos aí ver qual vai ser o comportamento, né? Os países que nós exportamos também precisam da proteína avícola produzida no Brasil, seja carne de frango e ovos, né? E com isso a gente vai ter uma demanda externa também bastante aquecida e uma demanda interna aí de acordo com o que vai ser disponibilizado no mercado. Então, num primeiro momento nós vamos ter uma estabilidade. No segundo momento, após os 30 dias, podemos ter aí uma mudança no cenário, ou de queda, ou de aumento, ou manter ainda, né, os preços aí nos níveis que se encontram hoje. Tudo vai depender das soluções que vão acontecer nesses 30 dias. Ok, presidente. Acho que é importante também ressaltar e deixar claro, e a gente também não colocando aqui o pânico na população, que o consumo de carne de frango e principalmente também de ovo, ele de certa forma não para porque a gripe, de certa forma, a H5N1, ela não está de fato colocada nesses animais que, enfim, estão à disposição nos supermercados. Mas acho que a gente repassar essa informação com mais clareza para que mitos não surjam durante esse período onde a gripe aviária está em evidência aqui no Brasil. Toda um trabalho, toda uma ação direcionada, né? E com isso a gente vai poder, né, mensurar aí quais serão os próximos passos que serão tomados, né? A gente vê que tem essas suspeitas também em outros estados, né? Isso traz uma certeza também que o serviço está bem ativo, né? De monitoramento, de vigilância, né? E também que nós vamos ter respostas rápidas para isso, como tivemos no caso de Newcastle, registrado em julho do ano passado aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? O ruim disso tudo é que implica na questão comercial, implica no fluxo produtivo, implica numa série de demandas extra, né, rotina e jornada do dia a dia, né? Mas o setor está buscando fazer o que está ao seu alcance, vem intensificando nos dispositivos de biosseguridade. O Brasil é um dos últimos países do mundo a ter a incidência de influenza aviária. Ela já vinha acontecendo no mundo há décadas, né? Mais recentemente nos Estados Unidos, agora dizimando só no primeiro trimestre de 2025 30 milhões de aves, né? Mas nesse período todo de décadas o setor foi aprendendo, né, e adotando medidas de biosseguridade. Mas sabíamos que chegaria o dia que ela viria para o Brasil, né? Isso já era previsto lá atrás, porque um dos principais vetores da influenza aviária, dos condutores do vírus, são as aves migratórias, né, que vêm desses continentes já com a doença, né, em larga escala, né, e vêm para o Brasil. Então foi que em 2023 nós tivemos o primeiro caso no estado do Espírito Santo, né, uma dessas aves. Depois tivemos no Rio Grande do Sul, depois tivemos em Santa Catarina, né, e isso então demonstra que a gente tem tido respostas rápidas, né? Naqueles casos já houve um controle, houve todo um monitoramento e no caso de Newcastle também houve toda uma adoção de medidas, né? Claro que o sistema de biosseguridade ele é avançado, mas também, né, ele é suscetível a algum tipo de vulnerabilidade quando a gente tem esses agentes, né, como aves migratórias, né, que a gente não consegue controlar, né, e outras falhas que poderiam ter acontecido, mas, né, como eu disse, a gente está bastante avançado, né, a gente teve um caso, né, veja bem,
Comparando agora, né, a situação de 17 mil aves em Montenegro, né, com casos aí de milhões e milhões de aves sacrificadas aí em outros países. Ok, tá certo, presidente. Para a gente finalizar, a Asgav já tem mais ou menos um prognóstico de impacto financeiro, econômico estimado para o setor da carne de frango aqui no Rio Grande do Sul? Não, ainda é muito cedo, porque nós estamos dentro de um mês ainda, né, do mês em exercício, né, onde nós vamos ter que apurar o que vai deixar de ser embarcado, o que vai voltar, né, que estejam aí a caminho de outros países, né, em navios e tal. Então a gente não tem ainda esse número, né, para falar. Vamos ter, sim, como tivemos no caso de Newcastle, né, no ano passado, que deixamos de exportar quase 55 mil toneladas de carne de frango, né, gerando um prejuízo aí na ordem de 160 milhões de dólares, né, mas foi apurado isso aí dias depois, né, então ainda não temos, né, vamos ter uma redução, né, na nossa exportação, vamos ter uma redução na nossa receita, mas ainda não consigo mensurar quanto já está previsto de valores. Tá certo, presidente. Um abraço e o desejo que tudo se normalize o mais rápido possível. Ok, grande abraço para vocês aí também e parabéns pelo trabalho aí da região de Cachoeira, que eu já tive a oportunidade hoje de falar também para outro meio de comunicação aí da região, né, bastante ativo e levando informações verdadeiras, né? Como você mesmo disse, não há restrições do consumo de carne de frango e ovos, né? Fosse isso, a gente não exportaria para mais de 150 países, atendendo aí, né, a alimentação de milhões de famílias, né, que tiveram lá a falta do produto por questões de influenza aviária, por questões econômicas, por questões de conflitos, por uma série de coisas, e o Brasil foi lá, o Rio Grande do Sul foi lá, se apresentou e manteve a alimentação desses milhares de pessoas, como tem aqui no Rio Grande do Sul, que nós destinamos 60% da nossa produção para alimentar a população brasileira, que pode ficar tranquila, né, e consumir aí a carne de frango e ovos, não vai ter nenhum tipo de problema com influenza aviária. Grande abraço a todos e ficamos à disposição. Tá certo. Daniel, então conversamos com o José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, falando um pouco então sobre esse prognóstico e esses primeiros dias da confirmação de um foco de gripe aviária aqui no Rio Grande do Sul e até o momento esses impactos voltados à economia gaúcha e também brasileira.